Noite linda para vocês que acompanham a Notícia para o Trabalho. Estou eu falando sobre informação de preço, lucro na ponta do lápis. Estou falando com a pessoa, o Edson Oliveira, consultor de negócios. Seja bem-vindo, Edson. Muito prazer, muito obrigado pela oportunidade. Para quem acompanha, poderia explicar de que forma clara e direta o que é a formação de preço e o que ela é, por que ela é tão crucial para a saúde financeira do seu negócio? Claro, a formação de preço ela é importante porque ela é a porta de entrada de todas as transações financeiras dentro do seu negócio, né? Então, o empreendedor ele tem que ter uma referência muito importante para que ele possa ter a visão da formação do preço e ele não pode esquecer nenhum detalhe. Os detalhes são muito importantes. É como fazer um bolo, por exemplo. Quando você formata um bolo, você precisa o quê? Você precisa pegar todos os ingredientes, medir todos os ingredientes que são colocados no bolo e custear quanto custa aquele ingrediente do qual está sendo trabalhado para poder fazer o seu produto. Então ele tem que ter na ponta do lápis todos os valores, não esquecer de nenhum detalhe importante e colocar ali. Mas não para só por aí, também tem outros custos, que são os custos da estrutura, são os custos fixos, são os custos para o aluguel, ele tem funcionário, ele tem energia elétrica, então nada pode ficar de fora. Então é importante que ele registre na ponta do lápis tudo que ele está gastando para que realmente ele consiga depois transformar isso num preço de venda e trazer de volta as coisas para dentro da empresa, dos investimentos que ele fez. Na prática, quais são os principais elementos que uma empresa deve considerar ao definir o preço dos seus produtos e serviços? Sim, é importante que ele defina todos os pontos envolvidos do seu trabalho, medir o tempo do seu trabalho. Ele precisa também considerar coisas por exemplo, relacionadas ao mercado de trabalho, se o preço dele está muito fora ou não, ele precisa levar tudo isso em consideração para que ele possa trazer o lucro, o crescimento e a perpetuidade para a empresa. Você mencionou a análise de custos de lucros de volume. Como a tríade se integraliza na formação de preços e qual a importância desses pilares? Sim, a tríade custo, lucro, volume, ela é muito importante porque as pessoas elas constroem um preço de venda pensando apenas no preço, mas não é só construir o preço, somar as informações que vão constituir o preço. Existem algumas variáveis que são muito importantes que as pessoas não se dão conta na hora de fazer o seu pricing, como por exemplo, se você precisa aumentar o teu faturamento, você tem alguns caminhos, você pode aumentar via volume, você pode aumentar via preço. Só que se você abaixa o teu volume de venda, compromete o teu lucro e compromete também o teu volume de vendas. Então, quando você mexe num desses pilares da tríade, uma coisa tem que ser compensada através de outras. Normalmente a pessoa olha o preço, faz, depois começa a ter dificuldades, não entende exatamente por quê. Aliás, tem que tomar muito cuidado nesse ponto, porque às vezes abaixa-se o preço com a intenção de vender mais, ou seja, mexer com o volume, mas não mexe no lucro, você acaba tendo o mesmo lucro. E isso é uma coisa muito séria, porque você acaba trabalhando mais para ganhar o mesmo lucro. Então não adianta baixar o preço somente pensando na questão de trazer mais movimento para a loja ou para o seu negócio, enfim. Como o monitoramento constante dos custos pode impactar a estratégia para a precificação de uma empresa a longo prazo? Sim, muita gente constrói o preço pensando numa durabilidade desses preços aí a longo prazo. Porém, não é assim a longo prazo que o preço ele vai durar, porque existem muitas variáveis no meio do caminho, como oscilações da macroeconomia. Por exemplo, você tem alguma coisa relacionada ao dólar, relacionada ao aumento de matéria-prima, aumento de mão de obra, você constrói o preço pensando em algum momento eu vou ajustar, isso não vai funcionar. É importante que haja um trabalho contínuo e monitoramento contínuo do custo, porque tudo muda e você precisa ficar atento a essas mudanças para que lá na frente não venha ter prejuízo algum. Estar de olho nos preços praticados pelo mercado é fundamental,
Como a empresa pode utilizar a informação para otimizar suas próprias estruturas de custos e precificação? Sim, você também não adianta querer construir um preço e chegar à conclusão que esse preço está acima do mercado e você vai vender ele acima do mercado. O mercado pode não perceber valor nesse seu preço e é importante que se tenha valor e tendo valor você possa trabalhar na área comercial para poder vender mais caro. Não acontecendo isso, você fazendo o preço de acordo com a concorrência, pode ser também que você não tenha lucro e aí você não olhou para dentro da empresa e pode ser que você tenha uma estrutura de custo muito mais carregada do que a estrutura do seu concorrente. E isso não vai dar certo, isso em algum momento vai dar problema, então aí justifica também a questão do monitoramento do custo, ou seja, será que a minha estrutura está compatível com aquilo que eu realmente entrego? Aquilo que a minha concorrência entrega? Porque senão eu vou querer comprar uma Mercedes para mim e vou repassar ao preço. Ninguém vai querer pagar a Mercedes para mim em forma de preço. Uhum. E quais são os erros mais comuns que você observa nas empresas em relação à formação de preço e como evitá-los? Estou falando aqui com Edson Oliveira, consultor de negócios. Os erros mais comuns é querer comprar alguma coisa ou identificar o custo de alguma ação, um serviço, um preço, um produto, alguma coisa, e multiplicar por um ponto alguma coisa baseado naquilo que o mercado pratica. Eu tenho um markup, esse markup eu vou multiplicar por 1,8. Da onde tirou esse 1,8? Será que 1,8 é o suficiente para a minha empresa? Será que esse 1,8 é realmente o que eu quero? Então eu preciso ter uma estrutura de custo, ter um mapeamento de custo, e dentro desse mapeamento, entender qual é a real necessidade para que eu possa pagar os custos fixos, identificar qual é o fator multiplicador. Então as empresas elas copiam das outras empresas e copiando das outras empresas o risco de erro é muito grande. Isso aparece na conta bancária no final do mês. As pessoas não se dão conta que isso vai afetar e muitos negócios têm dificuldades em progredir exatamente por conta disso. Considerando a dinâmica do mercado atual, com tantas variáveis e concorrências acirradas, qual a principal dica para a empresa que você busca uma formação de preço com estratégias eficientes? A principal dica é aquilo que eu já comentei. É você monitorar os custos na ponta do lápis, é você estar de olho na concorrência, ter a percepção de valor, ou seja, o que você entrega de diferente para que nessa entrega você possa rejustificar o preço que você está pagando, que pode ser até mais caro ou pode ser até mais barato, mas você precisa justificar esse preço. Então você tem que estar muito atento na percepção do cliente. Gente, custos não é uma ciência exata. A matemática, a parte técnica, sim, é uma ciência exata. Porém, na hora de formar o preço, você precisa entender o comportamento do seu consumidor. Aí é importante que a gente esteja atento a esse comportamento e ver qual é a percepção de valor que ele precisa receber e qual é a percepção que você precisa passar aquela garantia para o seu cliente até para poder vender mais. Temos lanchonetes aí que vendem hambúrgueres que não são dos melhores a um preço caríssimo, mas ela entrega um valor que é um valor da experiência desse cliente, então justifica ela vender um pouco mais caro. Então, como que a gente faz para saber outras informações? Perfeito. Eu tenho o meu WhatsApp, que pode ser feito direto comigo, né, uma conversa, eu mesmo que respondo, é o 11 99176 7062, e está lá no meu Instagram, o Analista de Custos, tudo junto, o Analista de Custos. E também tenho os meus canais no TikTok, tenho meus canais no Threads, tenho meu canal no YouTube e também no Facebook. Eu estou no LinkedIn também. Vocês encontram o Analista de Custos, tudo junto no plural, custos. É lá dessa maneira que as pessoas podem encontrar, tirar dúvida, bater um papo comigo, sempre sou eu que respondo. Falei aqui com Edson Oliveira, consultor de negócios. Quero agradecer ao Nilson que está do outro lado das câmeras e pedir a Deus Pai Todo-Poderoso para continuar aqui, feita essa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau! Tchau, obrigado!